Bom, vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá, ao nosso webinar de hoje. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E nós vamos falar hoje sobre um tema que geralmente está no centro das conversas nas empresas, nos times, no RH e, claro, nas redes sociais, né? Que é a transparência salarial, né? E por que esse assunto está ganhando tanto destaque? Quais são os desafios reais? E o mais importante, como que as organizações podem tratar esse tema de forma estratégica, justa e humana, né? Então, para esse bate-papo, novamente nós temos o Dora, da IDE, e o Marcelo, né, da comunidade RB. Então, só antes da gente começar, uns recadinhos bem rápidos aqui. O webinar, ele está sendo gravado, então fiquem à vontade para deixar a câmera de vocês ligada ou não, e depois nós vamos compartilhar o link com vocês, tá? De novo, fiquem à vontade para interagir pelo chat, né? Vamos fazer umas perguntas, e no final também a gente está reservando um espaço de bate-papo. Agora, Dora, Marcelo, vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, né, para quem está nos acompanhando aqui. E Dora, já começa com uma pergunta para já puxar aqui, né? Na sua experiência, por que você acha que a transparência salarial é um tema tão popular e importante que a gente está trazendo aqui hoje? Bom, para vocês. Vou começar com o Marcelo. Marcelo, você que está primeiro na minha tela aqui. Olá. Pode até passar o próximo slide, já vai para a apresentação e já para a pessoa pergunta. Bom dia a todos, antes de começar os temas, né? Fico mais uma vez muito feliz em ter ao lado aqui os nossos parceiros da IDE com a gente, tantas e tantas pessoas aqui, ou que vieram via parceiros da IDE, ou via comunidade, ou nossas páginas no LinkedIn. Quero começar, na verdade, agradecendo imensamente mais um momento aqui junto com profissionais tão qualificados, tão talentosos da área. Vou me apresentar rapidinho, para quem não me conhece. Eu sou Marcelo Fabrício Garcia. Eu hoje sou gestor, sou fundador e gestor da comunidade de remuneração e benefícios. A gente põe o BR, mas logo a gente pode até expandir isso, porque, como vocês podem ver em um dos gráficos ali, a gente tem profissionais conectados a nós em outros países, mas principalmente no Brasil, né, em São Paulo, mas em outros países, inclusive. Não dá para negar que eu estou em São Paulo, no inverno paulistano, né? Estou com a voz de inverno, um cachecol aqui. Falo de São Paulo, então. Além da comunidade, também sou gestor, né? Tento agrupar conteúdo, conhecimento, pessoas do tema há mais de 7 anos. Sou gerente de gente de gestão numa empresa. Me aventuro também em outros projetos, no mundo docente, e estou nessa estrada aí há mais de 30 anos. Falando especificamente da comunidade, de forma rápida, hoje nós somos mais de 750 membros, muitos estão aqui, né? Pelos nomes eu já consigo identificar no chat. Não sei o nome de todos hoje, porque são muitos e muitos membros, né? Mas teve um momento que eu sabia cada um, a história de cada um, mas conheço a maioria. Esses 750 membros representam mais de 500 empresas, como está aqui. Os setores que mais nós temos na comunidade são de tecnologia, banco, varejo, saúde, nessa ordem como está o gráfico, mas tem representantes de todas os tipos de segmento. Quase metade está em São Paulo, capital, mas tem profissionais em todos os locais do Brasil e do mundo. Acho que porque muitas matrizes estão em São Paulo, né? Nos grandes centros ali, mas estamos espalhados por todo o Brasil e mundo.
Esse sou eu, essa é a comunidade. Fiquem à vontade para me acessar, nos acessar, tanto no número do WhatsApp quanto no LinkedIn, nas nossas páginas. Respondendo à pergunta inicial, para a gente começar a falar aqui, o principal ponto que eu sempre que vem à mente quando a gente fala de transparência salarial é o fator cultural. Dora, nós vamos falar aqui durante essa manhã bastante disso, mas pessoalmente o fator cultural é o que mais me pega. Nós temos uma cultura latina, né, latino-americana, uma cultura brasileira que tem suas peculiaridades, suas características, que é diferente do anglo-saxão. Então, né, da Europa ou de origem europeia, que não latina. Então, para mim, sempre pega esse ponto, a questão cultural, né? Mais do que as questões técnicas. Então, para o nosso desafio, vou deixar aqui só uma pílula, mas já passo a bola. O desafio cultural e das empresas, né? Porque nós temos empresas com perfis estrangeiros no Brasil, né? É um mix de cultura. Para mim, o que sempre pega é essa questão. Vou passar a bola aqui, Dora, aquela tabelinha de meio campo para você, mas eu Uhum. fico vou jogar essa pílula aí, ó, a questão cultural. Acho que isso pega um pouquinho quando se fala de salário. Ah, maravilha. Obrigado, Marcelo. Obrigado, André, também aí pela introdução. Vamos lá. É, Falar de mim, provavelmente aqui hoje tem pessoas que já participaram do webinar anterior, então já conhece a minha trajetória de 40 anos, mas, resumidamente, eu sou sócio fundador da IDE. Tenho aí mais de 40 anos de experiência, mais de 45 anos de experiência na área, né, de recursos humanos e 30 em consultoria. A ideia que vocês estão vendo aqui, essa figura colorida, ela representa o nosso ecossistema, então, composto aqui, né, de rewards, a ideia rewards, que é toda a parte, né, o próprio nome já diz aqui, toda a parte de, né, soluções em cargos, carreira, remuneração, incentivos, a ideia evolution, mais voltando para DHO, information, a ideia information é a nossa unidade de inteligência e informações, de pesquisa salarial. Hoje a gente tem uma das maiores plataformas de remuneração, são mais de 1 milhão de informações, mais de 500 empresas. A ideia redesign, que é a nossa unidade de diagnósticos organizacionais, principalmente, cada vez mais a gente vem fazendo projetos de redesign organizacional, capacity planning, dimensionamento de quadro, etc. E a ideia 9 é uma unidade ainda bem pequena e vai continuar. A gente já foi bem mais forte aqui, tínhamos nossa área de tecnologia própria, desenvolvendo produtos próprios. Hoje é muito mais através de parcerias, né? Mas aqui o conceito aqui desse ecossistema é que a gente consegue atender uma demanda pontual, por exemplo, de estruturação de um programa de cargos e salários até empresas que já aconteceu de eu preciso revisar todo o meu modelo de gestão de pessoas, ou então eu preciso implantar a minha área de recursos humanos numa startup, por exemplo, tá? Então, aí são mais de 400 clientes atendidos nesses 16 anos. Nós temos uma equipe hoje composta por mais de 20 consultores dedicados exclusivamente para a IDE, mais uma equipe, ou seja, temos aí quase 40 colaboradores, tá? Então, esse é um pouquinho da IDE. E, e respondendo à tua pergunta, André, qual a importância desse tema hoje? Eu acho que é um tema que ele não, infelizmente, ele não está na agenda concreta de RH, é o mesmo da direção das empresas, mas é algo que incomoda, é algo que tem ali um desejo por parte dos colaboradores e sempre aquela questão, por que não?
onde é que pega? Por que que eu não posso ter acesso, por exemplo, ao meu grade salarial para empresas que têm isso, a minha posição na faixa, uma tabela salarial, tá? É um tema bastante polêmico, sensível, premente, mas que ainda acho que falta coragem para avançar, tá? Eu ouço muito as empresas falando, a gente ainda não tem maturidade para dar mais transparência para nossas políticas e práticas de remuneração. Eu falo, mas em que momento vocês terão essa maturidade? Você já tem, às vezes, planos de cargos e salários, programas implantados há 10 anos ou mais. Você fala assim, até agora ainda não alcançou a maturidade. Mas, enfim, não vou dar mais spoiler, a gente vai poder discutir bastante isso, ver algumas variáveis, alguns estudos que a gente traz aqui para vocês, tá? Então, é isso. Acho que é um tema, sem dúvida, importantíssimo, estratégico, cada vez mais, tá? Então, em algum momento, seremos obrigados a dar transparência por opção ou por obrigação, né? Então, é isso. Legal? Bom, fique à vontade, como o André colocou. A dinâmica aqui, eu tenho algumas telas que eu vou avançando aqui, alguns highlights, algumas informações, essa referência de mercado, mas a gente vai abrir alguns blocos aqui até para discutir, para reforçar. Então, a gente conta muito com a participação, tá? Então, não é que só eu, Marcelo, a gente falando, mas acho que é importante ouvi-los e ter essa interação, tá? Bom, Eu pedi, Dora, aqui no chat para que façam perguntas, perfeito. e aí, na medida que a gente for falando aqui, eu vou. Pode deixar que vou trazendo aqui. Tem uma já, posso fazer? Para a gente já começar. Se Vamos, tiver lá na frente, a gente vamos lá, espera, conecta ou já antecipa. O vamos lá. Ivan, ele pergunta aqui, ó. Ele faz uma afirmação e depois já faz uma pergunta. Creio que o sentimento de falta de maturidade que você acabou de falar é também um reflexo do medo de ações trabalhistas. Tem um pouco a ver com a questão cultural que eu falei no início, né? O que vocês acham? Ivan, eu tenho até um pouquinho mais à frente, traz essa questão, inclusive, de, né, o medo de ações trabalhistas, tá? E aí a gente resgata, aí eu trago um pouquinho mais de elementos isso, tudo bem? Ok? Mas, perfeito. Esse é um ponto, com certeza, que tá aí como elemento fundamental aí, para, às vezes, para não avançar nessa transparência, tá? Bom, vamos lá, mas vamos fazendo pergunta. E aí o Marcelo vai me ajudando também aí a fazer esse filtro e fazendo a conexão, né? Por que falar de transparência salarial? Pressões regulatórias, sociais e de mercado. Então, quando a gente fala regulatórias, aqui no Brasil ainda não, mas um pouquinho mais frente vocês vão ver que tem países que isso começa a pegar, assim, entendeu? A forçar, né, essa transparência. As questões, pressões sociais, principalmente gerações novas, vem perguntando muito isso, por que não? Porque a gente não tem acesso. é, então, eu vou, até dentro daquela questão de propósito, né, eu vou para uma empresa onde eu consigo entender, né, onde eu estou na minha carreira, para onde eu posso avançar, qual é o meu nível de remuneração, qual é o impacto da performance então uma série de outros aspectos a gente vai discutir um pouquinho mais à frente também. Uma demanda crescente por equidade, propósito, responsabilidade nas organizações, o papel estratégico da área de remuneração nesse debate. Então, vocês aqui são com certeza agentes dessa discussão, entendeu? Seja ele para não vamos dar transparência ou vamos dar transparência. Embora eu mesmo já vivenciei empresas onde RH, a equipe toda de remuneração, fala, eu sou extremamente a favor de dar a transparência, mas a decisão cabe à direção da empresa, e a direção da empresa ainda não se sente confortável com essa abertura, tá? Então, avançando aqui um pouquinho,
O que realmente significa, né, transparência salarial? Tem um ponto importante aqui que é assim, os níveis de transparência da intenção à prática. Eu já vi até clientes com a intenção realmente de dar essa transparência, mas não chega à prática, você entendeu? Então, eu acho que tem isso também, né? E às vezes até alguma abertura, mas ela muito pequena, muito restrita também. Então, assim, legal, bacana, temos intenção, vamos lá, gerar engajamento, isso, aquilo, tal, 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 né? Mas na prática não condiz realmente com essa grande intenção. E outra coisa é a diferença entre transparência e exposição. Transparência é quando realmente você traz uma clareza, né, de tabela salarial, da sua política de meritocracia, da questão, por exemplo, de grade, de posição na faixa. Exposição é quando, isso aqui, inclusive a transparência, ela é bem administrada, tem uma governança por trás, você tem, né, esse cuidado de não entrar em aspectos individuais de remuneração, que já seria o caso da exposição. A exposição é quando você coloca ali os salários abertos. E quando a gente fala de transparência salarial, não é expor o nível salarial. Diferente, por exemplo, quando a gente vai para o setor público, a lei até obriga, né, a ter ali o nível de remuneração individual. Isso é exposição, né? Para o bem ou para o mal. Como serviço público, a gente consegue distinguir ali onde estão os absurdos, né? Mas quando você vai para o setor privado, não é essa a ideia. Não, de fato, aqui, quando a gente fala maturidade, eu acho que aí vai depender muito da maturidade das pessoas olharem e falarem: poxa, mas pera lá, aqui meu salário está menor do que do colega, por quê? Aí isso geraria provavelmente muito questionamento. Então, assim, cuidado, já de partida, assim, a transparência não é exposição desnecessária, tá? E a Olha, transparência. tem uma pergunta aqui que já estava antes desse slide, inclusive, mas parece que a gente combinou aqui com o Gustavo. Porque você respondeu o que ele havia perguntado. Ele perguntou: a transparência salarial está mais sendo dita sobre como funciona a estrutura de cargos e salários, ou estamos falando da transparência por colaborador? Ah, então perfeito. Então acho que está respondido, né, Gustavo? Não, e você sabe que eu acho que é isso que tem muita confusão no mercado. Essa diferença entre ser transparente e expor, né, dados abertos, individualizados. Inclusive, tem legislação, o Gustavo também põe aqui, a gente cumpre muito isso, né? E sempre fala disso. Tem legislação atual específica para exposição de dados sensíveis. Então, Gustavo, É, não é esse, é a parte anterior da sua, inclusive, pergunta. É a perfeito. transparência na exposição, né, Dora? É exatamente, é isso mesmo. E tem aqui algo também que, assim, é a transparência como meio, não como fim. Então, quando a gente fala aqui transparência como meio, é, é um meio, assim, de eu gerar maior engajamento, é gerarmos ali aquele sentimento de que, poxa, olha, está coerente, tem uma coerência entre a minha performance individual com a estrutura salarial, com o nível de maturidade. Então, hoje eu estou num grade 12, porque eu sou um analista júnior, mas em função da maturidade, todas as outras ferramentas que suportam esse processo, né, de avaliação, né, de maturidade, de performance e tudo mais, eu posso vir a ser um pleno, tá? E o que que realmente é necessário para ser né, eu galgar mais um nível aqui, um step para analista pleno? Então, esse é meio. O fim é aquilo muito mais de tipo assim, não, olha, precisamos aparecer no Great Place to Work, isso aqui vai ajudar, assim, entendeu? Ou então
é muito mais uma mídia, muito mais né, uma, tentar gerar um engajamento de uma forma floreada, artificial, você entendeu? Então, não é isso. Quais são os modelos de transparência, né? Vai desde o sigilo total até uma abertura total. Então, o primeiro modelo aqui é o sigilo completo, o tradicional. Aí vocês vão ver aqui a estatística, ela é cruel. Infelizmente, assim, prevalece esse modelo. O modelo 2, transparência de critérios e faixas salariais. O 3, divulgação interna por cargos, grades e faixas. E o modelo 4 é publicação total dos salários por pessoa, que é um modelo mais radical que aquilo que a gente comentou há pouco, tá? Exemplos internacionais. Essa questão de transparência é coisa nossa, Brasil? Não. Isso no mundo todo, é impressionante, tá? O aspecto cultural que né, meu amigo Marcelo trouxe, tem sim uma questão latino, tal, mas é, é algo internacional. O que começa realmente é um movimento, por exemplo, na União Europeia, desde 23, tem aqui uma que ele chama de Diretiva Europeia de Transparência Salarial. Ela está assim, está no ar, mas a partir de 7 de junho de 26, ela vai ter que ser transposta por todos os Estados-membros da União Europeia. Tá? Então, assim, passa a ser lei, vamos dizer assim. Tá? E essa transparência aqui, ela passa em que sentido? Transparência na contratação, então muito parecido aqui, inclusive, com essa dos Estados Unidos, que são leis estaduais no Colorado, Califórnia, Nova York, que exigem uma divulgação das faixas salariais em vagas. Além disso, aqui, essa da diretiva da União Europeia, ela impõe para as empresas a abertura que, se o funcionário realmente quiser saber critérios, né, de elegibilidade, de grade, essas coisas, a empresa tem que realmente comunicá-lo sobre isso, tem que informá-lo. Tá? Quando a gente vai para o Reino Unido, tem essa Gender Pay Gap Report, obrigatório desde 2017 para empresas com mais de 250 funcionários. Tá? E, possivelmente, isso aqui, entendo que vai se ampliar. Pelo menos as bocas pequenas que a gente ouve no mercado, todo mundo fala, olha, em algum momento isso pode chegar no Brasil, inclusive, até porque já se discute alguma coisa no Congresso, tal, de algo que venha realmente a impor ali uma transparência, seja ela total ou pelo menos parcial. Tá? Tudo bem? Até aqui, pessoal? Marcelo, alguma questão? Tudo bem, Dora, até aqui. Quando os Estados Unidos é uma federação, né, com os estados, com a maioria das leis são estaduais, né, não federais. Isso. E quando começa esse movimento em grandes estados, não posso dizer que é tendência, mas tem uma crescente, né? Tem uma disseminação daquele fenômeno, né, para outros estados. Exato, Assim como exato. da Europa também, né, e principalmente devido às SAs, né, que são empresas globais, que têm legislações, precisa atender legislações maiores. Então, não duvidemos que chega no Brasil, chega na América Latina, esse olhar diferente. E aos poucos, né, Dora? Tem aqui, ó, duas perguntas, tem mais, mas uma do Jorge falando, benefício flexível é um avanço, né, em modelos? E a outra, remuneração variável, quando a gente expõe não, quando a gente demonstra os múltiplos salariais por cargo, é um pequeno passo frente a dar transparência?
Desculpa, essa segunda, você pode repetir, Marcelo? Claro, a remuneração variável. Quando Ah, nós divulgamos para a empresa toda, olha, o diretor tem tantos múltiplos, o gerente tem tantos múltiplos salariais por cargo, já é um primeiro passo para, hum, dentre esses degraus, já começa a mostrar como que a remuneração se dá pelos uhum, cargos? uhum, uhum. Olha, vou começar pela segunda. Eu acho que não chega a ser necessariamente um primeiro passo, você entendeu? Eu acho que quando a gente fala em remuneração variável, os múltiplos ali, necessariamente a empresa acaba fazendo isso para poder, né, gerar ali também um engajamento das pessoas. Gera um questionamento? Gera. Por que que o diretor tem, hipoteticamente, 6 salários e eu que estou lá como assistente, eu tenho um salário só, você entendeu? No geral, isso pode gerar aí um questionamento, uma indignação, mas não gera ruídos, não gera movimento contrário, você entendeu? Mas, assim, é algo isolado. É uma forma de transparência, sem dúvida, mas não é um primeiro, talvez, entendeu? Porque eu nunca vi nenhuma empresa falando, vamos começar pela transparência na remuneração variável, mas logo, logo a gente já vai dar transparência para eh, os outros elementos, tá? E quando a gente fala da benefício flexível, é um avanço? Não no sentido da transparência. Acho que é muito mais no sentido de atender uma necessidade, uma expectativa interna da galera, assim, entendeu? Dos colaboradores. Então, é Concordo assim contigo. que eu vejo. O benefício flexível avança muito na tomada de decisão do próprio colaborador. É dar uma liberdade de escolha, né? Mas não necessariamente transparência. Ok? Bom, aqui, pessoal, a gente fez uma pesquisa. Foi o ano passado, mas com certeza não são dados perecíveis, né? A gente fez com 35 empresas, inclusive algumas aqui da comunidade. E o que que a gente pegou, né? Então, empresas de telecom, aqui com, né, 11% dos participantes, varejo, energia, mas pegando aqui um pouquinho de amostra de vários outros setores. Aqui a gente tem uma amostra, né, não vou entrar em detalhes de todos, mas assim, em 57% das empresas, os colaboradores têm algum nível de acesso aos grades salariais, integral ou parcial, seja para todos os colaboradores ou apenas para gestores. Quando a gente pega aqui, né, o ramo automotivo e químico, a gente tem acesso integral para todos os colaboradores. Pega a tecnologia, 25% integral, 50% aqui somente, aliás, acesso integral somente para gestores e 25% parcial para os colaboradores. Aí vocês vão olhando aqui à direita, ó, tem alguns setores que, principalmente aqui, educação, mineração, saúde, não acessível, nada. Mas, resumidamente, a gente está falando aqui que, no geral, somente 9% desse painel dá acesso integral para todos os colaboradores. 20% integral somente para gestores e assim sucessivamente, tá? Aliás, acesso para gestores somente 9 também, 20% aqui para todos os colaboradores, parcial para todos os colaboradores e 43% não acessível. Então, esses 9% aqui é impactante. É uma amostra de 35 empresas? Sim, mas se a gente expandisse, se nós tivéssemos aqui 350 empresas, esse índice ia variar muito pouco, você entendeu? Por quê? Porque tem estudos que foram feitos anteriormente por outros, né, outras consultorias, tal, que, sabe, no geral, gira em torno de 10%, 10, 11%, não mais do que isso, tá? Então, infelizmente, é isso. É pouco praticado. Tudo bem? Aqui, não sei se tem alguma questão que
ou a gente passa, depois eu vou voltando aqui, tá? Tem Aqui, uma, inclusive, a tem gente uma fez que é uma complemento, Dora, da anterior. É, não está diretamente nesse frame aqui, mas o Gustavo perguntou aqui novamente, ele derivou um pouco a pergunta dele, que foi feita lá no início. Se os salários expostos não, publicados, de um cargo, por exemplo, ou de um grade, tem só um ocupante no cargo, isso infringe ou é contra a LGPD? Então a gente publica lá nos meios de comunicação da empresa, grade tal, salário de 1.000 a 2.000, grade tal, de 2 a 3.200, e aí vai. Só tem um ocupante. Infringe a exposição de dado? Eu, Olha, pessoalmente, eu considero que não. é, Principalmente quando a gente fala de grade e grupo de cargo, que é né, como o nome já diz, é um isso. agrupamento. Como que você vê isso? Aí a gente já volta aqui para os. Olha, eu não vejo como exposição, tá? Porque a partir do momento que você divulga, tipo, olha, um grade aqui, analista júnior, grade 12, hipoteticamente, tá? O salário vai de 3.000 a 4.500, tá? Você está colocando a banda salarial, você não está expondo ali, ah, mas só tem um analista. A gente não está colocando. O analista XPTO tem o salário de 3.200, entendeu? A gente não abre essas informações ali, divulga. Tipo assim, ó, o Marcelo tá aqui, qual é a posição na faixa do Marcelo, né? Aqui a gente está falando de exposição na tabela. Quando a transparência significa o seguinte, o analista XPTO, você, dentro desse grade, você está no grade 12, porque você é um analista júnior, e nessa faixa de 3 a 4.200, você está aqui posicionado a 90% da faixa salarial. Então, como que você faz para poder realmente chegar até os 4.200? Aí é uma explicação do gestor imediato em função de meritocracia, performance e tudo mais, tá? Então, assim, isso é o que a gente está falando de transparência, tá? E infringir o LGPD é, é questionável. Por quê? Porque, embora tenha LGPD, tem uma outra lei que, para serviço público, servidor público, você tem que escancarar a remuneração. Da mesma forma que a lei cada vez mais vai impondo ali uma abertura cada vez maior na CVM, a publicação, abertura da remuneração de cada diretor, de cada conselheiro, você entendeu? Então você, está expondo, está infringindo a LGPD? Eu falei, acho que a lei deve ter alguma exceção, porque isso já é prática para alguns segmentos, né? Algumas situações, tá? Bom, mas vamos lá. Assim, a maioria das empresas, inclusive, que não disponibilizam acesso aos grades salariais, não possuem intenção de tornar essas informações acessíveis. Então, assim, fala, não praticamos e não pretendemos praticar essa abertura, tá? Então, em resumo, é isso. E aqui, ó, quando a gente olha também, uma outra pergunta, pelo menos 40% das empresas permite que apenas os gestores tenham acesso a tabelas salariais. Olhando para esse quadro aqui, opa, peraí só, abrir aqui, ó. No setor químico, ó, vocês perceberam, acho que o setor químico é o mais, né, aberto realmente para, não vamos generalizar, né, mas assim, mais propenso a essa transparência, tá? Então, 100% acesso integral para os gestores, tecnologia 25% integral, 50% parcial e 25% não acessível. E aqui também a gente tem aqui, ó, os demais, quadrante aqui. Assim, 40% é acesso integral ou parcial.
avançando. Por que as empresas evitam dar transparência salarial? Então, agora, Dora, vamos posso fazer ouvi-los. um ponto ainda nos percentuais? Claro, É claro. interessante, né, como a indústria, acho que a química é a que se destacou ali nos dois percentuais. A indústria, a gente tem sempre não, né, mas a gente tem a impressão de ser sempre muito fechadinho, né? Mas com um certo regramento é possível ser aí mais aberta do que os demais setores, né? De forma geral, né? Exatamente. Interessante o dado. Exatamente. Bom, pessoal, vamos lá. Assim, por que as empresas evitam dar transparência salarial? Inclusive, vocês podem abrir o áudio também, participar, não só no chat, tá? Agora é debate também. Então, né, Marcelo? Isso aí, pode escrever, pode falar. Não, seria até bom falar. Criem coragem aí, gente. Não tem que estamos entre amigos. Bom dia, aqui é Gustavo, o Gustavo falando de novo. De novo, não, antes eu só perguntei, né? Mas eu vou trazer um ponto aqui. Eu acredito que as empresas evitam trazer isso para evitar, acho que uma grande discussão entre os colaboradores, porque acho que ainda não estamos numa maturidade aqui no Brasil que as pessoas consigam entender por que que uma função que pode estar no mesmo nível, mas está em uma outra área, recebe um pouco mais do que a função dela. Então, isso vai trazer muita discussão. Eu acho que muito desconsolo dentro da empresa para esses colaboradores. Tá. Agora, Gustavo, você acha que é, isso, as pessoas começam a comparar quando olha grade, quando olha tabela salarial, você acha que isso de fato pode acontecer? Essa comparação, esse ruído? Sim, sim, eu acho que sim, porque isso já aconteceu, inclusive, dentro da minha própria equipe. E Uhum, vieram discutir comigo por que que um grade de uma área do financeiro era diferente da área da contabilidade, e a faixa era diferente. Eu fui explicar, porque são responsabilidades diferentes, são uhum, atividades diferentes, e consegui explicar, mas ele está na minha equipe, eu posso explicar isso, e ele tem tem a visão de uhum, todos. Então, imagino uhum, quem não tem uhum, não está ali dentro da área de remuneração e tem todas essas informações, né? Então, imagine se as pessoas tivessem simplesmente a visão. Ah, então uhum, quer dizer que eu sou do financeiro, eu recebo menos do que o cara da contabilidade. Por quê? uhum, uhum. Mas você percebe que assim, o teu papel ali dentro da área de esclarecer para a equipe, né, de o porquê, a questão realmente de tamanhos diferentes, que segue realmente critérios de ponderação, que às vezes segue até questões de mercado, as pessoas tendem a entender. Agora, este mesmo papel que você fez é o que se espera quando a gente fala de transparência, que os líderes, os gestores façam com as suas equipes. Por isso que exige também uma preparação dos gestores para esse papel, você entendeu? Então, vou até ilustrar aqui. Tem um grande grupo que ainda não tem a transparência salarial. Eu fiz um mini seminário de cargos e remuneração para mais de 500 gestores, principalmente gerentes, diretores executivos. Só para vocês terem ideia do tamanho dessa empresa, tá? Mas assim, por quê? Porque eles falaram, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página. É um grupo que eles incorporaram três negócios, três empresas diferentes que tinham práticas diferentes, inclusive falou assim, a gente precisa equalizar isso, trazer todo mundo para a mesma página ali em termos de entendimento. Do que é remuneração? Do que nós estamos falando? Né? 3 horas de seminário foi fantástico, todas as sessões, você entendeu?
que assim, é o primeiro passo para depois a gente abrir as informações, trazer a transparência. E, e aí eles questionaram muito. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Ah, mas o mercado? Não, mas aqui eu não estou enxergando, não estou me enxergando nesse rol de empresas que vocês estão falando. Pô, mas pera lá, eu não estou vendo aqui minha área jurídica representada aqui, porque você não tem escritório de advocacia. Eu falei, galera, é o seguinte, aqui é uma empresa corporativa, não é um escritório de advocacia. A gente não tem, é como comparar, tem, até teria, mas não é um enfoque. A gente compara com advogados dentro do mundo corporativo. Se o advogado realmente quer ser advogado fora do mundo corporativo, ele tem que ir por uma banca, um escritório de advocacia. E lá tem uma questão de sócio no futuro, eventualmente pode se tornar sócio, sócio acionista mesmo, equity, você entendeu? É um outro modelo. Lá é core, aqui não é core. Só assim, um pouquinho da amostra. Isso eu, como consultor, fazendo esse papel, você entendeu? Mas muitas vezes o RH vai ter que fazer, preparar a galera para isso. E aí? Ok, ok, eles foram entendendo. E outra, nessa mesma empresa, tinha uma das empresas que já tinha tido implantado a transparência há mais de 15 anos. E agora ela virou uma empresa só. Os gestores vinham e falavam assim: gente, a gente abriu. Nos últimos anos, a gente tinha essa transparência, nunca deu chabu, nunca tivemos questionamento. As pessoas adoravam, porque ela sabia exatamente qual é o grade, por que realmente estar naquele grade, onde estava posicionado na faixa. O problema está agora. Por quê? Porque as pessoas perguntam, a gente não pode, nós como líderes e gestores, a gente não pode abrir, entendeu? E isso gera muito mais questionamento e insatisfação dos colaboradores do que um questionamento. Quando você implanta, às vezes as pessoas tendem, Gustavo, a ter essas perguntas, essa inquietação que a sua equipe teve, você entendeu? Ah, mas por quê? Aí, se você vai esclarecendo, isso vai virando um lugar comum, você entendeu? Isso é incorporado no dia a dia. Eu acho que entre vantagens e desvantagens, possivelmente, dar transparência é mais vantajoso do que manter em segredo, porque aí fica a caixinha preta de RH, né, porque não, né, deve ter, deve ter mutreta por causa, aí atrás, porque por que eles nunca abrem essas informações, você entendeu? Né? Como que é feito isso? Como que são construídas essas tabelas? A gente não sabe. Então, assim, só um pouquinho de para reflexões, tá? Vocês estão percebendo que eu sou um defensor da transparência e sou mesmo, mas assim, com cuidado, lógico, uma preparação dos gestores, dos líderes, porque eles serão ali o porta-voz, eles serão o primeiro filtro, você entendeu? Agora, ainda corre risco de ter gestor que não está nem aí, que vai acabar sobrando para RH, para BPs. Pode, por isso que tem que ter essa preparação. Mas em algum momento seria ideal realmente, né, ter esse preparo e essa abertura. Mas vamos lá. O Vamos, Ivan, tem ó, mais. o Ivan escreveu aqui, Dora, pelo que ele escreveu, parece que ele concorda contigo. Olha, levantou a mão, vai falar. Fala, Ivan. Isso, boa. Bom dia, pessoal. Bom Assim, dia. eu coloquei ele no chat, né? Até gostei aí dessa forma de abertura por grades salariais, né? Que na minha opinião aí eu acho que as pessoas muitas vezes elas se conversam entre si, né? Nas Uhum. operações aí, né? Seja de qualquer ramo aí, e elas têm uma certa noção, né? Elas têm uma noção de quanto o líder delas ganha, quanto o colega Perfeito, ganha, né? E perfeito. assim, e acho que se a gente tem a oportunidade de abrir por grade salarial acaba mitigando um pouco isso aí, porque aí dá clareza, né? Porque aí a pessoa vê, oh, poxa, se eu, aí pensando na carreira aqui, né? Se eu crescer, né? Se eu sou um júnior, eu vou para pleno, se eu sou um pleno, eu vou para sênior, eu sei o quanto que eu posso galgar, né? E aí se torna, na minha visão, aí uma oportunidade interessante, né? E até contribuindo aqui, né, do porquê que as empresas evitam dar transparência, né, aquilo que eu até comentei lá no início, né, eu acho que tem um pouco de medo, né, de ações trabalhistas aí quando as pessoas começam a se comparar entre salários, né. E enquanto a gente estava falando aqui, e aí ouvindo ali o Gustavo e aí depois você, Dora, eu acho que realmente a grande sacada
né, é a gente ter muita clareza, né, quando a gente dá essas aberturas de grades salariais, a clareza do que precisa para chegar lá, né? Uhum, uhum, Porque eu acho que quando a gente, né, pensando, né, na minha situação aqui, a gente não tem essa abertura, né? E eu acho que se a gente dá essa abertura, num primeiro momento vai causar um grande impacto, né? Porque uhum, aí o pessoal lá, o pessoal da operação, né, o pessoal mais das faixas iniciais vai olhar lá os níveis dos executivos, de um CEO, de um presidente, e vai causar aquele impacto. Poxa, nossa, mas a diferença é tão grande, né, de um grade por outro, né, para outro, né? uhum, Mas se a uhum, gente tiver a clareza, né, de colocando assim, poxa, mas olha, para você chegar ao nível de executivo, né, você precisa ter 10, 12 anos de experiência, né, os níveis de formação, o tempo, né, já atuando como uma liderança, por exemplo. Se a gente deixa tudo isso claro, assim, numa descrição de cargo, por exemplo, eu acho que a gente vai mitigando e tirando isso aí. A gente consegue dar uhum, o uhum, porquê, né, para o colaborador. Olha, tudo bem, né? Eu sei que a diferença é grande, mas olha só, para você chegar no executivo, você precisa ter toda essa trajetória profissional, né? E aí eu acho que a gente uhum, consegue mitigar uhum. um pouco. Perfeito, Ivan. Eu acho que um ponto que você trouxe é que, assim, a gente brinca, né? Que fala assim, só o RH que acha que ninguém sabe o salário dos outros, né? Isso roda na mesinha no almoço, em tudo. Por quê? Porque, olha, quando você ganha, tem gente que faz questão de quando recebe um aumento ali, falar pro colega, tipo, e quanto foi? Você entendeu? E a gente já enfrentou como consultor situações de empresas, por exemplo, a engenharia, os engenheiros que adoram esse tipo de coisa, né? Empresa grande, tinha muitos engenheiros. Eles iam pegando ali informações, montaram um algoritmozinho e montaram tabela salarial. E eles começaram a compartilhar, falar, tá vendo? Aqui, ó, conseguimos descobrir qual que é o padrão. Não era oficial, logicamente, você entendeu? Mas ó, é isso. Quando eles querem realmente saber, no informal acabam fazendo. E pega engenheiros, então, todos cartesianos, tal, eles têm essa facilidade e chega a esse ponto, entendeu? Empresas de tecnologia, já vi também, pessoal, galera de tecnologia montando também as suas tabelas salariais ali a partir de fragmentos que eles foram coletando. Olha que ponto a gente chega, assim, entendeu? Tipo assim, pô, mas pera lá, então por que que a gente não traz essa transparência com cuidado, com informando, com essas sessões realmente de, né, workshops, de explicação para os gestores e tudo. E até agora, a gente vem fazendo muito esses seminários, onde o cliente, a gente passou pelos líderes e o cliente falou assim: vamos fazer um mais compacto? Porque com o gestor, a gente, inclusive, dá dicas de como ele faz a gestão, como ele toma uma decisão em relação a ajustes salariais, promoções, etc. e tal. Assim, dá um planejamento ali de movimentações, né? E vamos fazer isso para os colaboradores de uma forma mais compacta, mas o que que é uma tabela salarial? Por que que isso é importante? O que que, né, é um grade salarial? Pronto, já traz todo mundo para a mesma referência, né, conceitual ali. Assim, acho que isso é um passo importante, gente, também, tá? Mas vamos lá, o que mais? O que mais? Que Gustavo, Ivan, acho que obrigado aí pelas dicas, pela participação. Alguém mais? O Agnaldo, o Agnaldo escreveu aqui: a comparação é inevitável, mesmo que as atividades sejam diferentes. Acho que a comparação é uma atividade, é uma ação humana, né? A gente faz isso, né? Esses profissionais que você falou, Dora, eles relacionaram, né? Compararam fatores, criaram um algoritmo, criaram uma lógica. É inevitável. Se quiser completar, Agnaldo, fica à vontade. Do contrário, também a gente segue aqui. E mais, gente? Acho que as contribuições até aqui foram muito ricas. Alguém já passou por esse processo de, tipo assim, éramos fechados e agora a gente deu transparência? Seria legal ouvir também quem
já passou pelo teste, né? Alguém? Opa, Alguém vai falar aí, eu não sei, eu posso falar também um pouco aqui. Eu sei que vamos eu tô lá. falando bastante, mas na empresa que trabalho atualmente, quando eu cheguei aqui, não tinha nenhuma transparência. Eu comecei a fazer a transparência só para o nível de gestão, que é até Uhum, um dos temas que você trouxe lá. Então, eu fiz várias apresentações para gestores, explicando como é que funciona todo o processo de remuneração, toda a regra aqui na empresa de cargos e salários e quando que pode fazer todos os processos, promoção, não, tudo. E isso causou, assim, eu recebi muitos feedbacks, assim, muito bons dos gestores, uhum, porque muitos deles falaram assim, olha, em todas as empresas que eu passei, nunca vi isso, e gostaram bastante de entender o processo, como funcionava, e explicar. Só que o processo aqui, a gente não tem essa transparência para todos os colaboradores. Então, ele falou, você tem uhum, acesso dos colaboradores que estão subordinados a você, mas porém o seu perfil eu não posso passar para você, somente seu chefe que tem. É o uhum, modelo que a gente trabalha aqui. uhum. Mas só de ter o processo para todos os subordinados e a transparência de faixa salarial dos subordinados foi muito útil para eles, eles gostaram bastante. Que legal, legal. E tem uma propensão de, no médio prazo, longo prazo, vocês abrirem para todos? Ou não Aqui chegaram a não, discutir? porque isso é uma regra, por ser uma multinacional, isso Ah, é uma tá. regra global de Sei. não fazer É, essa apresentação, é. Então, transparência. vocês percebem, do tipo assim, eu falei que não é só Brasil, ela é mundial, é um paradigma, né? E só para vocês terem uma ideia, quando eu estava lá do outro lado do balcão, né, como executivo também, tudo, né, técnico em remuneração, uma empresa que eu trabalhei, que era de carro, que já nem existe mais, né, mas assim, a gente seguiu um passo que implantamos um plano de cargos e salários, avaliação, grades, fizemos pela Rei na época, E, e aí, tudo bem, legal, bacana, vamos lá. Começamos a preparar ali os gestores sobre o que era, o que é uma tabela salarial, movimentações, mas vamos fazendo essa preparação, tá? E aí, a, logo em 6 meses, mais ou menos, a gente abriu a tabela salarial até um grade inferior abaixo do que era o grade do gestor. Legal, bacana, funcionou. Mas é inevitável. A gente falou, pô, olha a inocência, porque o gestor pega ali o grade e fala assim: bom, eu sou provavelmente um grade acima, 2 grades acima. Faz a continha, ele vai chegar lá no grade do presidente. Ele não tem noção do grade do presidente, mas provavelmente fazia essas continhas, você entendeu? Mas foi um processo legal, muito parecido com esse que você está trazendo. Tipo assim, pô, todo mundo elogiou, bacana. A gente trabalhava ali, ó, gestor tal, tá vendo? Tá aqui, ó. Vamos pegar a tua equipe, onde eles estão posicionados na faixa, vamos ter o processo de mérito agora, aumentos, até onde pode, tal, né? Toda essa preparação. Depois de 2 anos, porque aí tinha também, como vocês já passaram por isso, poxa, tem gente desenquadrada abaixo do mínimo, então vamos movimento de enquadrar, porque uma vez feito isso, aí tudo bem, fica até muito mais fácil da gente, né, dar uma transparência. Resumo, 2 anos depois, a gente abriu a tabela de PAP, do porteiro ao presidente. Pergunta se deu algum ruído. Pessoal, zero. Você entendeu? Zero. E as pessoas olhavam e falaram, poxa, agora finalmente, legal, bacana, a gente sabe por quê, onde é. Porque assim, a gente está abrindo a tabela, fala assim, poxa, tá aqui, olha, o presidente então tem um salário que vai de 140 a 200 mil. Ok, mas quanto o presidente ganha mesmo? Não sabemos, mas, gente, tá aqui. Se você realmente botar no Google hoje quanto ganha o presidente de uma empresa, você vai ter essa informação, você entendeu? Então, é nesse aspecto realmente que eu sempre defendo. E tem clientes.
né? Este mesmo que eu falei que agora é um grupo, é uma empresa que assim é fechada, mas há 15 anos ela já deu essa transparência e os líderes, gestores, falam assim, gente, putz, funcionava super bem, nunca deu encrenca, nunca deu ruído. Porque realmente essa empresa agora que eu tô, uma vez que a gente for incorporado, tem esse segredo todo, assim, entendeu? Então, mas vamos lá, o que mais? A Vitória está com a mão levantada aqui. Oi, Vitória, fica à Vitória. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo Eu bem. falo aqui da Vitia e eu cheguei recentemente na área da remuneração, né? Estou, inclusive, conhecendo os temas e tudo mais. E assim, eu vivi na pele isso, de não conhecer e falar sem saber, né? Às vezes a gente discute o salário do outro, o salário do fulano, do gerente, às vezes até de uma pessoa que está no mesmo nível. E quando eu vim para a área da remuneração que eu entendi, tive clareza dos grades, de como funciona a definição e quais são os critérios, que tem todo é um iceberg de informações que às vezes a gente não conhece estando de fora, e ficou muito mais claro. E a gente até para de discutir, né, essa questão de o outro ganha mais, o outro ganha menos. Uhum, uhum. Só que eu acho que, assim, vendo esse cenário, que precisa ser trabalhado antes até dessa clareza, é muito isso de equilibrar, ajustar, e cai muito no que o Dorailson falou, de a partir do momento que a gente divulga essa transparência, partindo de um equilíbrio, de um ajuste dessas tabelas, e enfim, de todos da companhia, realmente, desde ali do nível mais baixo até um nível mais acima, a divulgação vai muito, a discussão em cima dessa transparência vai muito em cima do, poxa, eu quero me esforçar para chegar naquele nível, do que a comparação de fato, por que que ele ganha mais ou por que que o outro ganha mais. Então, esse trabalho da maturidade das equipes e da cultura da empresa também é muito importante, até antes de iniciar essa transparência. Mas é muito isso. O vir de fora e participar agora, a clareza é totalmente diferente, assim, o entendimento é muito diferente. Ah, Vitória, perfeito, obrigado, mas você tem toda a razão. Eu acho que você inverte o foco, você entendeu? Tipo assim, poxa, mas por que que eu estou ganhando mais do que, ao menos, mais ou menos do que os colegas? Mas é muito nessa linha que você falou. Ah, bacana, onde eu tô? É uma questão de performance, é uma questão de tempo, porque realmente eu cheguei agora, assim, entendeu? Mas isso te dá clareza, inclusive, e com um bom líder, gestor, que vai te orientar, vai te dar essa, né, esse apoio ali, e no momento da avaliação, do feedback, do PDI e tal, isso com certeza passa a ser um elemento para você se autogerenciar, você, né, olhar, ter uma perspectiva e trabalhar em cima disso, né? Então, é isso aí, perfeito. Débito, por favor. Opa, quem mais? Interessante essa visão, né, Dora, que a Vitória trouxe e os Sim, demais, de que quando está no processo, quando entende, fica tudo tão claro, né? Então, acho que a Júlia. ideia Aham. é Obrigada. trazer isso para todos, né? Para todos, com regra, como você sempre diz. é Ela isso aí. falou Obrigada. também, e os demais que participaram também falaram, muito ligado à carreira, né? Então, a transparência salarial permite um olhar para o futuro. A- Uhum, o uhum. próprio ocupante, né? Nós, como colaboradores, olhar o futuro, né? Não única e exclusivamente o valor monetário, mas sim quais passos eu tenho para o futuro, né? Isso já conecta com uma outra conversa futura, né? Não vou dar Sim, spoiler sim. aqui dos próximos filmes, mas interessante o que o pessoal tem trazido. Você tem razão, Marcelo. Até porque, assim, em qualquer geração, você entendeu? Mas nos últimos tempos, mais ainda, independente de geração, acho que nos dias atuais, você tem tantas informações, acesso a tantas informações, que as pessoas perguntam, vamos lá, por que que nessa área de remuneração as coisas continuam tão fechadas? A gente tem transparência total, né? Você vai para a mídia social, até aquele absurdo que chega assim a extremos, né, de transparência, né,
Mas assim, tirando esses exageros, vamos lá, por que aqui a gente continua ainda fechadinho, né, nesse mundo RH, remuneração, né? E aí, qualquer um que entra hoje numa empresa, um jovem, começando a carreira, ele fala, legal, o ideal seria assim, a primeira pergunta, estou entrando aqui como analista júnior. Até onde eu posso chegar? O que eu preciso para ser um pleno? O que eu preciso para ser um sênior? Seja em termos de competências, de conhecimento, de responsabilidades, mas também do tipo assim, legal, me deem feedback. Eu quero realmente passar por um processo de avaliação. Eu falo isso por quê? Porque eu tenho 2 filhos que são jovens mais ou menos, um de quase 31 e um de quase 28 anos. E eles estão empregados, já são gestores, já são assim, já foram consultores também, empresas de consultoria estratégica. E eles sempre falavam, eles ficavam doidos para o momento da avaliação de desempenho, para ter feedback, você entendeu? Então, assim, é isso. Assim, até onde eu posso chegar? Onde eu estou? Por que o meu nível de remuneração é esse? Se realmente eu trabalhar para poder ascender na carreira, quanto que eu posso, imaginando aqui, ó, se eu ficar aqui X anos como júnior, como pleno, como sênior, tal, pô, eu vou ser aqui o diretor da empresa. Quanto que seria isso? Para o meu futuro, quanto que eu quero ganhar? Quanto que isso vai me trazer realmente de patrimônio, de tudo? Você percebe, assim, vocês percebem que é, é isso, você traz, se vai concretizar, é um investimento pessoal, uma dedicação, lógico, com apoio da empresa de chefias e tudo mais, mas é isso. Você traz elementos para a pessoa e traz um conforto, traz essa visibilidade. Mas, enfim, estou falando demais. Beleza? Mais algum aí, Marcelo? Uma questão? Não, no chat não, e também acho que ninguém mais levantou a mão para Bom, falar. então vamos lá para. Quiser seguir, podemos. Vamos lá. Podemos. Deixa eu só colocar aqui no. Opa, peraí. Além dessas três, acho que a pesquisa deve ter trazido isso, né? Além desses 3 pontos que o pessoal trouxe. Tem mais, né, Sim, Dora? tem que ver, ó. Por que as empresas evitam dar transparência salarial? Medo de comparações e conflitos internos, como vocês já trouxeram. Então, funcionários podem se comparar e questionar diferenças salariais. Pode gerar sentimento de injustiça ou desmotivação se não houver clareza nos critérios de remuneração. Falta de estrutura de cargos e critérios definidos. Então, ou seja, empresa que não possui uma estrutura formalizada, cargos, níveis, faixas, políticas. Então, isso evitam dispor um sistema inconsistente, dificuldade em justificar variações salariais com base objetiva. Aqui, cultura organizacional fechada ou hierárquica. Então, ambientes com baixa maturidade cultural, forte centralização, pouca confiança, dificulta, lógico, né, esse tipo de abertura. Lideranças que veem remuneração como instrumento de poder ou controle. Risco percebido de perda de competitividade, temor de que concorrentes usem informações salariais para atrair talentos com oferta mais agressiva, preocupação com a rigidez que a transparência pode impor às negociações individuais, falta de preparo para comunicar bem o tema, então, ou seja, aqui a transparência exige uma narrativa clara, educativa, empática, né? Medo de ruído na comunicação, interpretações equivocadas, aumentos de demandas por aumentos. Aqui, mais um, transição custosa ou complexa. Então, passar do modelo opaco para um modelo mais transparente, né, requer o quê? Um diagnóstico técnico de equidade, aderência à política, ajuste de eventuais distorções, treinamento de líder, que eu comentei, para comunicar, o engajamento da alta liderança. E, por fim, risco jurídico e tributário. Em alguns contextos, maior exposição de dados pode acionar discussões trabalhistas ou fiscais. Esse é o medo que muitos têm. Medo de tornar explícitas práticas que não estejam 100% alinhadas com as leis, equiparação salarial, cláusulas contratuais.
essa questão de equiparação salarial, acho que se você vai na operação, qualquer chão de fábrica, chão de logística, essas coisas, lógico que aqui o cuidado é maior, a lei é muito mais rígida, que aí, sim, é muito mais fácil de você mostrar a igualdade ali né, a dificuldade de você tem que ter, não, assim, é possível você falar, ó, a produtividade de funcionário A é maior do que funcionário B. Perante a lei, se você conseguir demonstrar isso, perfeito. Mas a maioria das empresas não fazem isso no chão de fábrica, né? Então, isso pode gerar uma equiparação? Sim. Quando você vai para chão de escritório, já é diferente. Eu já tive questionamentos, e até hoje ainda às vezes vem esse tipo de questionamento, mas espera lá, aqui, analistas, eu tenho 5 analistas plenos na minha equipe, ah, e tenho ali diferenças salariais, porque a faixa clássica de 80 a 120, pô, são 50% de aumento, né, aliás, de amplitude. E aí, isso não pode gerar equiparação? Eu nunca vi nenhuma ação trabalhista, nenhum cliente reportando isso, tá? E se você cavocar um pouquinho ali a lei trabalhista, principalmente a nova, ele diz o seguinte: trabalho intelectual muito difícil de você realmente comprovar. E analista, a gente está falando de trabalho intelectual. Não é assim quantas peças você produziu, né? Então ele é um pouquinho mais etéreo. E outra, no geral, um paixão de escritório, você tem um processo de avaliação de competência, de desempenho, maturidade. Isso justifica por si só de eu estar no início da faixa, no meio da faixa ou no final da faixa, tá? Então, assim, fundamental, lógico, ter respaldo de essas ferramentas, esses rituais de avaliação, tá? Tudo bem? Ok? Então, aqui, ó, acho que são 7 elementos aqui que, por que das empresas? Alguns, assim, provavelmente, algumas empresas seguem uma delas, ou tem empresas que, às vezes, é o conjunto disso tudo, que impede realmente a empresa de avançar nessa transparência. E aí, faz sentido? Algum comentário? Um questionamento? Podemos seguir? Seguir. Bom, aqui, pessoal, a gente está quase no final. Assim, como avançar sem comprometer a competitividade, clima, esses aspectos todos que a gente trouxe? Vamos lá, acho que é um exercício bacana também, né? Eu vou escrever aqui no chat. Vou perguntar aqui. Pode responder aqui, pode abrirem o Microfone. microfone para falar. Bom, avançar. Vamos lá, pessoal, participação aí. Ou clima. Ó, senão só eu e o Marcelo ficamos falando, a gente, né, então, vocês vão cansar da gente. Posso falar uma, Dora? Opa, vamos lá. Vamos ver se está certo. A questão do regramento, né? De fazer com política, regra bem definida, respeitando legislação. Acho que pode ser um item aí. Então, tornar, ou ter, né? Ter políticas e regras bem estabelecidas, é Bem isso? estabelecidas, definidas. É isso aí. Estabelecidas e é, é, esclarecidas junto aos gestores. O Ivan colocou assim, ó, sugiro iniciar pelas lideranças para comprarem, entre aspas, né, a ideia e levarem aos liderados. Esse Preparação movimento, né, dos de cima para gestores. baixo, né, não de forma impositiva, mas de forma
bem comunicada? Uhum, uhum. Preparação dos gestores e líderes. Líderes que a gente fala, assim, começa dos diretores, né? Pela diretoria da empresa, o C-Level. O É. que mais? O Jorge Viana escreveu aqui, ó, percebo que a transparência em empresas familiares ou de menor porte ainda está bem distante. Não respondeu aqui, mas é uma verdade, né, Dora? Empresas menos organizadas, né, nesse sentido de regramento, de organização mesmo, né, de Uhum, estrutura, uhum. ainda está distante, né? É, mas acho que é muito por essa questão, né, do primeiro ponto que você até trouxe, né, de ter regras, de políticas. Muitas empresas familiares, principalmente as pequenas, médias, não tem assim grades salariais, não tem, né, Profissionalização, avaliação. né? Não de É, forma é, pejorativa, mas a é, profissionalização é mesmo, de forma exatamente. tácita. É. Aliás, me fugiu, eu não sei qual é a lei que está em discussão, parece que já está quase praticamente aprovada, que vai obrigar, a partir do ano que vem, as empresas a terem uma estrutura de cargos bem definida, tá? Então, isso, eu até esqueci de trazer essa informação aqui, mas acho que já tem algo nessa linha, assim, entendeu? Então, que vai realmente exigir das empresas que não têm isso que tenham, né? Para trazer essa equidade, principalmente muito associado com essa questão de equidade, equilíbrio, né? Porque só para vocês terem uma ideia, essa coisa de equidade, né? A importância, tudo, e às vezes a falta de transparência. Eu fiz um estudo o ano passado aqui na IDE, que era de equidade de gênero. E aí, o primeiro passo foi assim: quanto homens e quantas mulheres a gente tem em posições de analistas? Mais ou menos assim, quase meio a meio. Quantos homens e mulheres a gente tem em posições de coordenação? Poxa, 60% homem, 40% mulher. Gerentes, ó, aí é 80%, 70 homens e 30 mulher. Diretoria, 80% homem e 10 mulheres. CEO, é 98 homens e 2% mulher. Então você já percebe que tem ali uma distorção, uma iniquidade de gênero, de oportunidades, de ocupação de espaços em liderança, principalmente alta liderança. Remuneração. Remuneração homens e mulheres, analistas, igual. Coordenador, praticamente igual. Gerente, ou já começa a mudar um pouquinho, a ficar menor para a mulher. Por quê? Porque aí você tem que ter o cuidado. Se tem menos mulheres, isso aqui, às vezes você tira uma média, às vezes baixa, você entendeu? E quando você vai subindo para a direção, então, você tem a questão do porte. Para quem trabalha com grades salariais, sabe que o porte de empresa influencia no grade. Então, quando você tira uma média, e a tendência é o quê? Nesse estudo também, a gente filtrou, filtro do fio do filtro, e falou assim, olha, quando a gente pega diretoras de mesmo porte, diretores e diretores, empresas do mesmo porte, o salário está igual. Às vezes, mulher pega um pouquinho mais, né? Quando você tira essa questão do porte, aí realmente você gera uma variação bem maior. Percebe? Do tipo assim, pô, mas a gente não comunica isso nas empresas. Todo mundo fica com aquele sentimento. Tem outros elementos, tal, mas assim, isso é a pontinha desse iceberg que a gente fala de transparência, você entendeu? Por quê? Porque quem tem grade, todo mundo sabe. Você fala assim, poxa, mas nós estamos preterindo aqui mérito, estamos dando mérito só para homem, não para mulher. Vocês estão no dia a dia. Acho que vocês podem responder melhor do que eu. Você entendeu? É isso? E provavelmente não, tá? Mas é aquele sentimento que fica, né? Por uma falta, às vezes, dessa transparência, de olhar, né, de trabalhar bem essas informações. E trabalhar e divulgar, né? O que mais, pessoal?
Ó, José Augusto escreveu aqui, ó, por meio, respondendo a enquete, por meio de participação de pesquisas salariais, acho que ter acesso ali a indicadores, né, a pesquisas, buscar informação, né, conhecimento acerca do tema. Pesquisas, é isso? Desculpa. Questão de pesquisa? Isso, Isso. pesquisas salariais, né, pesquisa de forma geral. Aham, perfeito. O Jorge falou que reforçou aqui a questão cultural. Acho que é importante, né, Dora, de colocar aqui, respeitando a cultura de cada organização, de cada grupo. A Érica escreveu aqui. E pesquisa da cultura e estágio de, Maturidade. de maturidade da, da política, né? Porque é isso, se a gente implanta, acabei de implantar uma política salarial, vamos dar transparência? Não, porque ainda você tem ajustes a serem feitos, né? Então, saneamentos. O que mais? A Érica escreveu ter consistência entre política e prática. A inconsistência pode gerar desconfiança. É um pouquinho do que a gente escreveu ali Entre na política e primeira. prática. E prática, importante. O Ivan, ter uma comunicação clara e objetiva das políticas e regras de fácil entendimento. Comunicação é um ponto importantíssimo. Uhum. E por fim, a Emanuele escreveu através de dados e argumentos, mas respeitando as políticas da empresa. A questão dos dados hoje tão importante, né, da informação. A gente sabe que na remuneração dos executivos ganha ali importância até de legislação, né, quando tem que atender CVM e etc. Então, os Uhum. dados cada vez mais importantes, dados verdadeiros, né, acurados. Acho que é isso, Dora. Lemos todas as perguntas, as sugestões, as opiniões. Podemos rumar Legal. aqui já para o nosso Os fechamento. Ficou bom, finalmente, hein? né? Bom, aqui, pessoal, entra também assim, transparência como vantagem competitiva. Não se trata de expor, mas de construir confiança. E empresas que adotam práticas mais transparentes tendem a ter maior engajamento, equidade e reputação. Isso eu posso falar com tranquilidade para vocês, porque em 30 anos nessa estrada de consultoria, vocês imaginam que eu já rodei muitas empresas e empresas que já partiram para a transparência e aquelas que não, você entendeu? Então é incrível como as que têm essa transparência, como você sente que é diferente, você ouve, você conversando com os clientes internos ali de RH, você percebe ali o grau de, sabe, de satisfação, é diferente, gente. Então, é isso. Bom, e aqui, partindo pro o spoiler que o meu amigo Marcelo não queria dar, nosso próximo webinar é tema Carreira em Y. Então, acho que é um tema também aí que vem avançando, né, nas agendas de vocês, né, remuneração, RH. É uma demanda crescente também por parte dos líderes, gestores, né, das empresas e, sem dúvida nenhuma, dos próprios colaboradores, né, que querem saber, falam, pô, mas eu não quero ser gerente, né? Aliás, está aumentando cada vez mais, é incrível, isso até tem estudos muito bem, né, elaborados para isso, que nos últimos tempos, principalmente as gerações mais jovens, mais novas, mas assim, não quero ser gestor, né? Assim, é um aborrecimento, uma dedicação, uma dor de cabeça. Eu quero uma carreira mais técnica, assim, entendeu? Diferente, às vezes, que a gente tinha aquela concepção, antigamente,
a geração Y, putz, os caras querem chegar presidente da empresa. Tem uma minoria que quer e vai chegar lá, provavelmente, entendeu? Mas tem cada vez mais o pessoal falando, não quero não, porque eu só vejo o meu chefe se lascando, né? E eu não quero essa posição, porque é até meio perigoso, né? Se a gente olha uma perspectiva de futuro, né? Então, é isso. Vamos aqui debater com vocês também sobre o que é carreira Y, como trata, até onde vai, qual é a extensão desse Y, né? Então, é isso, pessoal. A gente conta com vocês aí para esse próximo tema. Não sei se você sabe, Dora, mas há uns 8 anos atrás, eu já conhecia um pouco do tema, mas há uns 8 anos atrás eu conversei com um certo consultor aí, ele já estava, à época, uns 30 e poucos anos no mercado, e me ensinou ainda mais sobre esse tema aqui, é você. Você vai lembrar lá daquela nossa Ah, conversa lá em casas passadas. que bom, É, que legal. É isso aí, meu. Mas, tá vendo? Vai ser um prazer também compartilhar, porque a gente vem discutindo bastante isso com as empresas. A gente tem aí, né, métodos próprios aí né, de como, como avaliar a elegibilidade de áreas que cabem, comportam ter Y, quantos níveis de Y, depois como que a gente avalia os profissionais para classificá-los, enquadrá-los dentro da matriz de Y. É isso, ok? dentro das áreas, quais funções, né, Dora? É isso, é isso aí. É, pessoal, quero que já dá para arrumar já para as despedidas, agradecimentos. Mais uma vez, Dora, André, muito obrigado pela parceria diária, de longa data. Muito bom estar sempre esses momentos com vocês. Pessoal, muito obrigado por essa hora e pouco aqui. É, também é sempre bom estar com profissionais de alto nível como vocês. Fiquem à vontade para nos conectar, para criar mais conexões ainda, tanto na comunidade, aqui, vou falar pela ideia, né, mas também, né, conectar aqui com a ideia, mas com a comunidade, comigo, pessoalmente. A gente tem uma missão na comunidade que é criar conexões, conhecimento e conteúdo no tema. Então, fiquem à vontade para conexão e nos vemos em breve. Marcelo, só um ponto aqui. Algumas pessoas no chat estão Claro. perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Sim, nós vamos Ok. disparar um e-mail para vocês, provavelmente na semana que vem, pessoal. Então, vocês vão receber a gravação e a apresentação por e-mail. Maravilha. Pessoal, olha, muito obrigado também aí pela audiência, pela, né, contribuição e estamos juntos. Temos bastante temas aqui, né, Marcelo, André, em que a gente quer compartilhar com vocês aí nos próximos meses, né? Então, e é importante também, eventualmente, né, se vocês tiverem interesse em algum tema específico, tá? O Marcelo até pensou em gerar uma enquete ali de quais são os temas, para a gente priorizar, né? Mas, de repente, antes até de enquete, vocês têm toda a liberdade ali na comunidade de falar assim, Marcelão, ó, tá aqui, que tal um tema tal, né? Então, Concordo, assina embaixo, Dora. maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado e bom final de semana. A gente se vê em breve.